Então, é com um orgulho mais especial ainda que a gente apresenta a Tereza hoje à noite. E chamo também para a mesa Bia Barbosa, jornalista, atual coordenadora do coletivo Intervozes, especialista em direitos humanos pela USP, mestre em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, é integrante da executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas e é coautora dos livros A Sociedade Ocupa a TV, O Caso Direitos de Resposta e o Controle Público da Mídia e A Quem Pertence o Corpo da Mulher. Muito bem. Composta a nossa mesa, eu quero fazer uma breve apresentação do Otávio, principalmente, e das razões que nos trouxeram aqui hoje, que é o lançamento do livro dele, Políticas Públicas de Radiodifusão no Governo Dilma. Mas eu vou ser bem breve, mas eu quero fazer esse registro, que ele é fundamental. O Otávio é desses raros casos de quem, sem jamais ter estado formalmente na universidade, como professor, o Otávio é daqueles casos que jamais esteve longe da universidade. O Otávio tem uma vocação de pesquisa, esse não é o primeiro livro do Otávio, ele tem outros livros já publicados, e, neste caso, ele fez um trabalho extremamente importante, eu tive o privilégio de acompanhar a gestação e a escritura do livro do Otávio, eu tive o privilégio de escrever o prefácio do livro. É um trabalho importante, acima de tudo, porque é um trabalho que nos faz conservar a memória, porque nós temos uma condição nesse país assim de deixar de lado a memória, de fazer registros de momentos importantes da vida pública, das políticas públicas, enfim, da própria história brasileira. Então, o Otávio não permitiu que isso acontecesse, ele não deixou que a história dele e a passagem dele pelo Ministério das Comunicações, na Secretaria de Radiodifusão, passasse em branco. Ele nos lega esse registro, certo? E é um trabalho, nós vamos falar sobre ele aqui hoje, extremamente importante. Mas eu quero fazer um último registro. O Otávio aproveitou a transição dele do Ministério das Comunicações, de onde ele saiu, evidentemente, nesse período trágico que o Ministério está vivendo e o país está vivendo, de volta ao organismo de origem dele, que é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para fazer um programa de pós-doutorado aqui conosco, sob a minha supervisão, Otávio? E ele está fazendo um trabalho interessantíssimo, original. O Otávio está estudando sistemas públicos de radiodifusão, de rádio e televisão, no antigo bloco do leste europeu e da União Soviética. Ele está resgatando essa história. O Otávio esteve recentemente numa viagem de estudos. E aí, me corrija, vou tentar não esquecer, porque você me falou aqui há pouco, eu já não lembrava bem, mas, enfim, o Otávio esteve na Alemanha, com foco na Alemanha Oriental, que era estudando as questões da Alemanha Oriental, esteve na República Tcheca e na Eslováquia, esteve na Romênia, Polônia e Bulgária, recolhendo material para o trabalho dele. O relatório de doutorado, de pós-doutorado dele já está pronto. Ele tem um trabalho já publicado sobre essa pesquisa dele. Então, eu não queria deixar de fazer esse registro sobre o trabalho que o Otávio fez nesses últimos meses. E, por último, também menciono que ele ainda aproveitou esse tempo dele fazendo essa pesquisa e legou para a Faculdade de Comunicação da UNB um convênio com a Universidade de Cooperação Científica, Acadêmico-Científica, com a Universidade de Brno, na República Tcheca. É um convênio que está em processo já está formalizado, tem um processo de operacionalizar esse convênio de cooperação. Então, é com um orgulho muito grande que eu apresento o Otávio, passa a palavra para ele. Nós vamos fazer o seguinte, quer dizer, o Otávio vai ter até 10 minutos para falar sobre o livro que ele está lançando hoje, e, em seguida, eu passo a palavra para Tereza e passo para a Bia, mais 10 minutos de cada uma, para comentar, e, em seguida, a gente abre para o debate até 19h30, que é o nosso limite hoje, em função dos compromissos da Tereza e da Bia, particularmente. Obrigado. Otávio. Boa noite a todos e todas. Agradeço a presença. Vou começar com os tradicionais agradecimentos. O primeiro deles, professor Murilo, não só meu supervisor aqui no pós-doutorado, como meu amigo, e um dos incentivadores dessa ideia. O outro que me incentivou, outro pesquisador que deu a sugestão, foi o Juliano Maurício, da Faculdade de Comunicação da Unesp.
Então, a eles eu devo essa quase incumbência de escrever esse livro, incumbência com muita alegria. Agradeço às debatedoras, Tereza, Bia, que tive felicidade também de ter como amigas ao longo desse processo, além de interlocutoras, e a FAC Livros, na pessoa da Vanessa, que deve ter saído rapidamente, por ter publicado, aceitado o livro e feito a publicação. Bom, nessas horas em que a gente lança um livro, uma questão importante a ser respondida é por que a gente abre mão de tempo de convivência com a família, de tempo de realização de outras atividades para escrever o livro, né? E esse livro, especificamente, é cheio de alguns porquês, eu acho que vale a pena abordá-los. E vamos começar pelo início, pelo próprio título dele, Políticas Públicas de Radiodifusão. Num mundo cada vez mais focado, dependente da internet, faz sentido a gente ainda falar de radiodifusão? Procuro mostrar ao longo dos capítulos, e também na pesquisa posterior, que o Murilo citou, que deve, se tudo der certo, virar livro no ano que vem, mas que a radiodifusão cada vez mais continua sendo não só importante, como cada vez mais importante. Indicadores até certo ponto estranhos têm demonstrado que a população tem recorrido cada vez mais aos tradicionais meios de comunicação. Algumas hipóteses possíveis, talvez o fato deles ainda editarem, formatarem um pouco a vida e uma série, e reunirem, aglutinarem, editarem uma série de informações que a gente vai recebendo das mais diferentes fontes. Mas, enfim, sem querer especular muito sobre o porquê disso, mas o fato é que a radiodifusão continua sendo importante, políticas de comunicação e políticas de radiodifusão especificamente, a meu ver, se eu tiver que resumir uma frase, são importantes para a gente garantir o pluralismo. E o pluralismo está ligado ao estímulo ao debate público, está ligado à construção de fontes alternativas para toda a sociedade, está ligado à democracia. Então, falar de políticas públicas de radiodifusão está muito imbricado com a própria concretização e fortalecimento da democracia. Um segundo aspecto é por que relatar exatamente esse período. Isso obviamente está relacionado à minha trajetória. Estive no Ministério das Comunicações ao longo de todo esse tempo, de 2011 a 2016, até o fim do governo Dilma, do primeiro mês até o fim do governo Dilma, vindo da EBC, da chefia de gabinete da Tereza, e, antes disso, já atuando na área de radiodifusão, na área de formulação de políticas de comunicação há um bom tempo. Mas, mais do que isso, ele está ligado a uma percepção anterior que eu tinha de falta de fontes nesse setor. Desde o mestrado, quando eu comecei a entrevistar profissionais que tinham trabalhado com formulação de políticas de comunicação, eu comecei a perceber que vários desses profissionais, não os que eu entrevistei, obviamente, mas vários anteriores tinham morrido sem deixar qualquer tipo de registro. E aí eu me deparava com leis, textos, para os quais eu não tinha resposta, ou tinha algumas perguntas e não tinha resposta para elas, e essas respostas morreram com esses profissionais, né? E isso começou a me preocupar, a ponto de eu reunir todas essas entrevistas, e essas entrevistas provavelmente comporão digamos, terceiro livro dessa série daqui a 2 anos. Então, esse livro está calcado nessa minha experiência de fazer entrevistas e, ao mesmo tempo, ver a memória se perdendo. Alguns dos meus entrevistados nesse processo, que já dura 10 anos, já faleceram. Felizmente, consegui fazer as entrevistas a tempo. Esse livro dialoga com a preservação da memória do país. Não vou entrar nos pormenores de por que é importante preservar a memória, isso parece razoavelmente óbvio, mas ele tenta cumprir um pouco essa função de preservação da memória. Um outro aspecto, ele tenta deixar um legado para não só pesquisadores, como para quem trabalha na administração pública, para que todos aprendam com erros e acertos do passado para formular políticas públicas melhores e implementar essas políticas. E, além disso, ele serve para estimular o debate público. A minha expectativa é que todos que têm interesse nele não encontrem qualquer obstáculo para a sua leitura. É um livro que está aberto na internet. Eu tenho uma trajetória acadêmica, mas cada vez mais eu tento, digamos, escrever de uma forma voltada ao público em geral. Esse livro não segue aquela estrutura clássica de referencial teórico, metodologia, e assim sucessivamente. Eu busco, desculpa, mas eu busco falar com um público mais amplo, e assim tem sido nos meus escritos atuais. Preciso que a gente, mesmo na academia, fuja um pouco do hermetismo natural e, na verdade, o tema que a gente trata, né, políticas de comunicação, já é muito árido, já é árido o suficiente para que a gente ainda feche mais esse tema numa redoma de textos herméticos, né? Então, eu tento fugir do excessivo formalismo
dos textos acadêmicos para dialogar com um público mais amplo. O livro está aberto na internet, falando para quem não está aqui. Quem tiver interesse pode acessar a página da FAC Livros e quem, porventura, ainda quiser ter o livro em meio físico, ele está à venda no site da Amazon também. Além disso, um outro porquê refere-se ao papel dos servidores públicos. Quem lê o livro, ou quem vai ler o livro, vai perceber que eu cito várias das pessoas que ajudaram a construir essas políticas de comunicação ao longo dos últimos 5 anos, algumas delas presentes aqui, e são pessoas que não aparecem nos discursos públicos de autoridades da República, são técnicos de carreira, servidores públicos concursados, grande parte dos quais chegaram ao Ministério das Comunicações, no caso, nos últimos anos. Um público que absolutamente crucial para a formulação e para a consolidação dessas políticas públicas, mas que não é nominalmente citado. Eu procuro fazer justiça também nesse aspecto, nesse livro. E, por fim, já caminhando um pouco para a discussão do mérito em si, esse livro nasce de uma preocupação minha e de vários outros pesquisadores com dados abertos. Cada vez mais a gente tem que caminhar para um modelo, a meu ver, de transparência da administração pública, e isso foi fortalecido ao longo da gestão dos 3 ministros do governo Dilma, Paulo Bernardo, Ricardo Berzoini e André Figueiredo. Os dados começaram a ser abertos, e eu digo logo na introdução que eu trabalhei nesse livro com dados abertos. Então, por que trabalhar com dados abertos especificamente? Primeiro, porque eles estão abertos, mas eles são áridos demais e, muitas vezes, eles não são decifráveis. Então, acho que um grande papel que eu procurei desempenhar, talvez o mais importante deles, foi articular dados que, por si só, não dizem muito. Então, eu procurei estabelecer uma estrutura narrativa e traduzir esses dados. A partir desses dados, contar o que foi feito em termos de políticas públicas de radiodifusão. E um segundo motivo é deixar claro que políticas públicas não se fazem apenas a partir de grandes leis. A gente tem a tendência, e eu me incluo nessa tendência, de fazer uma análise das políticas públicas no Brasil a partir dos grandes marcos legais. É óbvio que eles são importantes, é óbvio que eles são centrais, mas não são os únicos, ou melhor, não podem ser as únicas fontes de referência. É possível fazer muita coisa, eu procurei demonstrar isso ao longo do livro, é possível fazer muita coisa com os marcos regulatórios, com os marcos legais que já estão colocados. O governo Dilma, os 2 governos Dilma nesse campo das políticas públicas de radiodifusão, vai ser lembrado sempre pelo não encaminhamento do marco regulatório. Havia essa expectativa, ela é inegável, desde o primeiro mandato do governo Dilma, desde o início do governo Dilma, e, de fato, isso não foi feito. Mas, mesmo assim, eu avalio que o saldo é extremamente positivo. Foi possível construir uma série de políticas públicas, eu vou pontuá-las rapidamente para não ferir muito, para não ultrapassar muito o meu tempo, mas uma série de iniciativas referentes à arrumação da casa, disponibilização de dados públicos, estabelecimento de regras que antes não existiam. Muitas das outorgas eram feitas de forma discricionária e o Ministério, de 2011 em diante, estabeleceu regras para a radiodifusão educativa, estabeleceu regras para a retransmissão de televisão, aprimorou regras para a radiodifusão comercial e para a radiodifusão comunitária. Além disso, foi criada uma política pública, ou melhor, que é a coordenação de uma série de ações gestadas ao longo desse processo, a partir de 2011, mas uma política pública que levou, ou que tinha por objetivo levar à massificação e, quem sabe, à universalização da radiodifusão pública no país. Pouco se fez pela radiodifusão pública nos anos anteriores, eu digo pouco, e grande parte disso que foi feito está relacionado à origem da EBC, da qual a Tereza é uma grande protagonista, mas antes disso muito pouco foi feito, para o estabelecimento de um modelo, de um sistema efetivamente público de radiodifusão no país. E a série de ações que levariam a uma política pública mais ampla de massificação da radiodifusão pública foi gerada a partir de 2011. Falo isso tendo como grande referência os planos nacionais de outorgas, e a partir dali o Ministério das Comunicações viabilizou, por exemplo, novas outorgas, novas rádios comunitárias em mais de 1/3 dos municípios brasileiros em 3 anos. Esse foi um esforço descomunal, não feito em nenhum momento anterior, nunca antes na história desse país isso foi feito, e de 2011 a 2013, conseguimos
conseguimos levar isso adiante. E, além disso, a criação também, no âmbito da Radiodifusão Pública, do Canal da Cidadania e o estabelecimento, ou a tentativa de levar os canais do Poder Executivo para a televisão aberta em parceria com a EBC. Fala-se muito que o Ministério trabalhou especificamente em relação à radiodifusão pública. Eu acho que isso chama atenção porque pouco tinha sido feito antes para a radiodifusão pública, mas também muito foi feito pela radiodifusão comercial e, na verdade, por ações que se estenderam, em certa parte, até para a radiodifusão pública, mas o cerne delas era a solução de algumas questões relativas ao sistema privado de radiodifusão, assim, que poderia ser chamado dessa forma. Falo isso no que se refere ao desligamento da televisão analógica rumo à televisão digital, e esse desligamento começou a ser feito ainda na gestão passada, no governo passado, e a migração de AM para FM. E a lei, e aí com isso eu fecho, né? Fecho essa minha primeira intervenção. A lei, de fato, não foi encaminhada. O marco regulatório que foi discutido, eu participei dessa discussão ainda no governo Lula, em parte pela EBC, em parte pelo Ministério da Cultura. De fato, ela não foi encaminhada, mas eu avalio que, se a situação política não tivesse precipitado a partir de 2015, a gente estaria hoje num outro patamar dessa discussão, a partir da segunda eleição da presidenta. Esse tema voltou, esse tema se fortaleceu no debate público, já havia uma tentativa de continuar essa discussão a partir de 2015 e 2016, infelizmente a situação se precipitou da forma que se precipitou e esse debate não foi adiante. Eu fecho essa minha primeira fala com esses apontamentos, com a expectativa de ter contribuído um pouco mais para a democratização do conhecimento e para a discussão de políticas públicas ou sobre políticas públicas desse campo no qual todos nós atuamos há algum tempo. Obrigado. Obrigado, Otávio. Tereza. Vou marcar meu tempo, porque só o autor pode estourar o tempo. Boa noite a todas, todos. Eu vou... Não, é que eu pus marcar um tempo para mim. Bom, gente, eu estava conversando aí no auditório. Esse aqui? Vamos ver esse aqui. Bom? E olho para vocês, por que são estudantes, né? Que aqui também não tem estudantes. E aí eu tenho 3 passagens por aqui, né? Uma na ditadura, no tempo de muito confronto, de muita violência contra a universidade, como em 77, depois dos anos 80, anistiada para me graduar, e depois para fazer mestrado, onde eu encontro o Murilo, que se torna um importante companheiro de viagem aí, ao longo desses tempos posteriores. Então, eu sempre fico muito tocada de estar aqui, tá? Ainda mais hoje para o lançamento do livro também de um querido amigo e companheiro de viagem, o Otávio. Falando assim do livro e do autor, né, eu queria comungar desses aspectos que o professor Murilo destacou, tanto no prefácio como falou aqui também, né, que esses muitos rostos do Otávio, essas muitas faces de ser um gestor público, de ser também um ativista, né, em defesa da comunicação pública e mais democrática, e de ser também um pesquisador e uma pessoa que tem muito contribuído com seus registros acadêmicos, suas pesquisas, seus livros. Eu pude contar com o Otávio, né, num momento muito difícil, ali na EBC, quando ele assumiu a chefia de gabinete, ainda bem no começo da minha gestão, porque o que nós enfrentamos para a implantação da EBC foi uma guerra, né? E aquilo ali era um lugar onde desabavam vários problemas por dia, né, da pancadaria da mídia aos problemas com o governo, com a sociedade, conselho curador, ouvidoria, que temos aqui, nossa ex-ouvidora, Regina Lima, e problemas, e funcionários, e orçamento, e licitação, e compra equipamento, e faz sede, e faz audiência pública, etc., etc. E o Otávio, nesse momento muito difícil, foi um para-raio, né, foi mais do que um para-raio também, um
solucionador de problemas nesse que ele transe ali, em que era preciso ter respostas para as mais diversas situações. E eu sou-lhe muito grata por tudo isso, por ter permitido que o projeto de implantação da empresa Brasil de Comunicação tenha avançado. Com certeza, sem a contribuição dele, não teríamos avançado o quanto avançamos em 4 anos. Né? O livro, então, esse é o Otávio, uma pessoa que é capaz de estar ali e, ao mesmo tempo, de estar pesquisando e de ter passado por todos esses cargos públicos que ele passou, em todos, deixando importantes contribuições, como na Confecom. Foi onde eu o conheci, na coordenação da Confecom, e eu preciso de alguém com esse perfil, que saiba o que é comunicação pública, e saiba fazer as coisas, e saiba resolver as coisas, e conheça a burocracia e saiba lidar com o Estado brasileiro, que não é fácil lidar com o Estado brasileiro. Né? Esse é um dos dilemas da comunicação pública no nosso país. Né? E o livro dele, eu também comungo aí do que ele mesmo já destacou, e o Murilo também, né? Ele é importante como registro histórico, ele é importante para preservar a memória, para preservar até os atores que são esquecidos e secundarizados. Por tudo isso, pelo volume de dados que compila, né? Mas também ele é muito importante como referência para quando este tempo estranho que vivemos se acabar e pudermos retomar, né, as experiências de democratização das comunicações do nosso país. Onde paramos? Onde erramos? Né? Onde poderia ter sido diferente? Né? O livro dele aponta muitas coisas em relação a isso. Mesmo de experiências anteriores ao governo Dilma, ele fala um pouco como da própria EBC. Ali há reflexões sobre coisas que poderiam ter sido diferentes ou coisas que não puderam ser diferentes. Então, acho que o livro serve também para isso, para o tempo de uma retomada de todos esses projetos interrompidos, especialmente ali no âmbito dos Ministérios das Comunicações, embora ele reflita também sobre outras coisas. 5 minutos. Sobre o livro em si, sobre as políticas em si, já falei do livro do autor, quero falar um pouquinho das políticas de comunicação que ele menciona. É verdade, a Dilma será lembrada por não ter encaminhado o projeto Franklin Martins sobre regulação da mídia. Como o Otávio falou, talvez no segundo mandato as coisas teriam sido diferentes, não foram, não deu tempo. Né? É verdade que houve avanço, sim. Os planos nacionais de outorga, como o Otávio já destacou, substituíram um modo de conceder frequências de rádio e televisão no Brasil a bel prazer dos governantes, sem nenhuma transparência, sem nenhum critério. E, a partir de então, ali da experiência deles, e o Otávio estava nesse processo, foi criada a previsibilidade, onde precisa de um canal e como ele será licitado, como é que ele vai ser disponibilizado, seja para o setor privado ou seja para o campo público. Né? Houve a regulamentação do Canal da Cidadania, uma experiência muito importante que também parou no governo, depois do governo do golpe, assim como os planos nacionais de outorga. Os editais foram interrompidos, como o Otávio bem demonstra, foram esquecidos os editais que estavam previstos para rádios comunitárias ou para rádios educativas e TVs educativas. Então, acho que houve avanço, sim, mas há uma grande contradição. Houve ali, né, nessa experiência, aliás, eu liberei o Otávio já nos meses finais do meu mandato na EBC, porque achava que eu não ia fazer segundo mandato na EBC e não poderia privar o Ministério das Comunicações de um quadro como ele, nem ele de ter a experiência importante que teve, que veio a ter lá, né, como um dos gestores da alta hierarquia do Ministério das Comunicações. Mas acho que há uma outra contradição. Né? Há uma contradição entre estes avanços, quer dizer, o campo público se alargou porque foram feitos muitos editais, o número de rádios comunitárias se ampliou significativamente nesse período que ele aborda no livro, que é o período do governo Dilma,
o número também de rádios educativas e TVs comunitárias, TVs educativas. Isso significa uma expansão do campo público, a própria regulamentação do chamado Canal da Cidadania, que é aquele canal, né, de televisão em cada município do Brasil, gerido pela prefeitura. E que também isso parou, ninguém sabe como isso evoluiu. Mas a contradição é o seguinte: alargou-se o campo público, mas também no governo da Dilma enfraqueceu-se a cabeça do sistema público de radiodifusão, que era a EBC. Então, isso é para a gente aprender no futuro. Quer dizer, de que se alarga o campo no sentido de comunitárias educativas, mas a cabeça do sistema era a EBC, e a cabeça foi punida, porque teve corte de orçamento, porque a transição, o próprio fim do meu mandato foi conduzido da forma mais irracional possível, para não falar desleal, faltaram os instrumentos importantes para consolidar o trabalho da nossa gestão, né? Muitos desses instrumentos faltaram, inclusive o orçamento. Então, isso são reflexões que nós devemos fazer para o que eu chamo de a retomada quando esse tempo estranho se acabar. Fico por aqui, a gente conversa no debate. Obrigada. Obrigado, Tereza. Bia. Obrigada. Bom, boa noite já a todos e todas. Parabéns, Otávio. Obrigadíssima pelo convite. Lançamento de livro, a gente tem que falar um pouquinho da relação com o autor, né? Porque é aquela coisa, eu não quero ficar fazendo milhões de elogios aqui. Eu recomendo que todo mundo leia o livro. É um livro de muito fácil leitura e acho que nesse sentido que o Otávio trouxe, ele não é uma obra acadêmica estrito sensu para quem tem medo de textos acadêmicos. É um livro de super fácil leitura e subscrevo aqui o que já foi colocado do ponto de vista da importância da relação da memória. Eu conheci o Otávio num outro lugar. Eu conheci o Otávio como uma ativista, militante de uma organização que faz controle social de política pública de comunicação. Então, mais enchendo o saco do Otávio do que qualquer outra coisa, mas podendo sempre ter acho que um diálogo muito frutífero nesse sentido. E isso acho que foi muito importante até para a nossa formação dentro do Intervozes e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, para entender um pouco os limites do que estava colocado ali dentro, que ultrapassam em muito a vontade política que os servidores e os gestores de qualquer órgão público têm condição de tocar, e eu acho que os méritos que estão bem registrados nessa descrição das principais políticas que foram implementadas nesse período no livro do Otávio são muito desses servidores e dessa equipe técnica que teve vontade política e conseguiu encontrar brechas ali para fazer essas melhorias que o livro descreve bem. E acho que o que a gente não conseguiu avançar não foi por responsabilidade desses gestores, foi por uma conjuntura política e por uma falta de vontade política, que é a leitura que a gente tem dos governos do período mais recente em enfrentar essa questão de uma maneira mais sistêmica. Eu pactuo muito da visão que o Otávio descreve no livro, que ele reforçou aqui, de que, de fato, a gente não precisa de lei para resolver tudo, e acho que as normas que foram alteradas, e o livro faz esse registro de uma maneira muito interessante do ponto de vista, até para quem vai pesquisar isso no futuro, né? Você tem todos os números das portarias, você tem os números das outorgas, você tem as datas, você tem as tabelas comparativas entre licenças pré-educativas que aumentaram, para rádios comunitárias. Isso é super interessante para a gente que vai trabalhar, não só para a gente que, do ponto de vista das organizações da sociedade civil, analisamos políticas públicas, mas para quem pesquisa isso na academia. Então, acho que essas mudanças que o livro traz foram fundamentais num quadro de quase que absoluta falta de transparência que o Ministério das Comunicações tinham. É inacreditável a gente pensar que a gente só pôde conhecer quem eram os sócios das emissoras de radiodifusão nessa gestão, né, porque as listas não eram divulgadas. Isso, por exemplo, permitiu que a gente fizesse um trabalho de ativismo e de litigância estratégica, por exemplo, de processar, como estamos fazendo hoje, 40 deputados e senadores que são controladores diretos das emissoras de rádio e televisão. A gente só pôde fazer isso porque os dados sobre os sócios das emissoras foram abertos. Porque antes se sabia que o deputado tal ou o senador tal é dono da rádio tal, mas você não tinha documento comprovando isso, né? Agora, por outro lado, e isso não é uma crítica ao livro, mas isso é uma crítica à política,
houve a transparência e houve a constatação disso, e o Ministério das Comunicações não atuou para impedir que essas emissoras de rádio e televisão continuassem sendo controladas por políticos detentores de cargos eletivos como senadores e deputados, como a Constituição proíbe, né? A questão do regulamento de sanções, para mim, foi importante, inclusive até do ponto de vista acadêmico, porque a minha tese de mestrado foi foi uma análise da política pública de regulação de conteúdo no Brasil em casos de violações de direitos humanos. Então, tinha um instrumento, quando eu fui fazer, e o Otávio foi fonte da minha tese, na época ele estava coordenando o departamento lá de avaliação das outorgas, foi super importante você ter um regulamento de sanções estabelecido que normatizava ali como é que as emissoras tinham que ser sancionadas. Por outro lado, o regulamento, e o Otávio falava assim, não briga para mudar o regulamento, porque se forem mexer no regulamento, vai piorar. E foi exatamente o que aconteceu agora, né? Acabam de piorar o regulamento, quase desmontando a efetividade dele. Mas eu comentei na época, eu falei, e escrevi isso na minha tese. O regulamento previa um determinado tipo de sanção para, por exemplo, a emissora que deixa de transmitir a Voz do Brasil, mas ele era muito frágil para coibir uma prática que, na nossa avaliação, o Ministério teria todas as condições de coibir, sem precisar mudar a lei, que é coibir violações de direitos humanos na programação das emissoras de televisão. Por exemplo, aquilo que a gente vê hoje 7 ou 8 horas por dia em qualquer estado do Brasil, nos chamados programas policialescos. O nosso marco legal, na nossa avaliação, daria todas as condições do Ministério sancionar as emissoras em relação a isso. E o regulamento de sanções era muito específico e não permitia esse tipo de abordagem. Acho que a Tereza já falou aqui também, o Otávio, sobre os planos nacionais de outorga e sobre o canal da cidadania, que eu acho que, por um lado, é super interessante a gente pensar que, no final do governo Dilma, você tinha quase 400 pedidos de canal da cidadania tramitando no Ministério das Comunicações, mas foram pedidos em tramitação. Os canais da cidadania foram uma coisa que a gente não conseguiu, e agora, obviamente, esse processo está sendo desmontado, a gente não conseguiu transformar isso efetivamente em canais operando e trazendo essa diversidade que o Otávio aponta como um dos objetivos das políticas de radiodifusão, com as quais a gente também tem acordo. O que eu discordo, e isso não é nem do livro, porque eu acho que o livro faz muito bem essas ponderações e aponta como um problema o fato do novo marco regulatório não ter sido implementado. O que eu discordo, que foi um pouco o que o Otávio colocou aqui, muito fraternalmente, é que eu acho que o saldo não foi extremamente positivo. E vou dizer por que eu acho que o saldo não foi extremamente positivo. Eu acho que as medidas foram extremamente positivas, mas o saldo é diferente disso. Por quê? Eu acho que a gente não conseguiu, e isso não é uma questão do Ministério das Comunicações, eu acho que isso é fruto da ausência de uma concepção de uma política nacional de comunicação que estes governos não tiveram, né? E tudo que foi feito do ponto de vista administrativo, e eu não acho que precisava de lei, mas eu acho que a gente não conseguiu consolidar nesse período em que houve alguma condição de ter avanços nesse sentido, um rumo para as políticas de comunicação no país. Para onde que a gente está indo? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que você teve uma definição do Ministério de fomentar a comunicação comunitária e a comunicação pública, houve claramente uma decisão do Ministério de não mexer na comunicação comercial, de não tocar na comunicação comercial, de não quebrar essa estrutura de concentração enorme que a gente tem no país. E o fato de a gente não ter feito isso, na nossa avaliação, faz com que a gente não tenha mexido na estrutura do sistema. E o fato de a gente não mexer na estrutura do sistema, também na nossa avaliação, está nas causas do momento que a gente está vivendo agora. Porque esse processo de golpe de impeachment que a gente está vivenciando também é fruto, também tem o seu braço midiático, né? Então, essa expansão da comunicação pública e essa tentativa de expansão da radiodifusão comunitária, com o processo de desburocratização, não foram suficientes, e por isso que eu discordo do saldo, não foram suficientes para a gente mexer na estrutura de um sistema a ponto da gente, de fato, democratizar as comunicações do Brasil. A gente pode ter aumentado muito as emissoras educativas e pode ter aumentado muito as emissoras comunitárias. A gente deu transparência, a gente deu fluxo, a gente desburocratizou os processos, os processos
tiveram uma redução do tempo de duração ali para você conseguir ter uma outorga e ter uma licença, ou para renovar uma outorga e uma licença. E tudo isso é base, acho que fundamental, para uma mudança sistêmica no setor. Só que essa mudança sistêmica não veio. E eu acho que o desmonte que a gente está sofrendo agora, inclusive dessas políticas todas que estão descritas e registradas no livro muito bem, é fruto da gente não ter feito a mudança sistêmica. Porque a hora que você suspende editais de emissoras educativas, que você suspende editais de emissoras comunitárias em comunidades quilombolas, e isso não gera nenhum tipo de repercussão, isso não gera absolutamente nada, é porque quem estava olhando para isso, né? E isso, inclusive, a gente tem que fazer também a nossa autocrítica enquanto organizações da sociedade civil, que fazem militância pela democratização da comunicação, da nossa insuficiência em conseguir reverberar o suficiente o tanto do desmonte que está sendo feito. A gente tem reverberado a EBC, a gente tem reverberado algumas agendas, mas tantas outras a gente também não consegue. E acho que a gente precisa também se cobrar nesse sentido. Mas, enfim, é um pouco... e acho, só para concluir, que meu tempo já acabou, acho também que algumas mudanças que não dependiam de lei, como eu coloquei da questão dos políticos, porque é uma eterna disputa de interpretação da lei sobre o controle da radiodifusão, acho que outras questões a gente também poderia ter avançado sem precisar de lei. Quando o ministro Bezoini tomou posse no segundo mandato da Dilma, numa dos primeiros meses ali de gestão, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação teve uma audiência com ele e nós entregamos um documento para ele falando assim: ministro, sabemos que o debate do marco regulatório é um pouco mais difícil, mas tem tudo isso aqui que dá para fazer sem mexer na lei. Vamos fazer essas coisas também, para além de tudo que já vinha sendo feito? Por exemplo, impedir o arrendamento das grades da programação, totalmente indiscriminado, inclusive por igrejas, que é algo que viola a lei das concessões, e a gente, inclusive, está ganhando ações na justiça em relação a isso. Vamos coibir a violação de direitos humanos nos programas policialescos? Vamos pensar que a política de radiodifusão não é só desburocratizar e facilitar os processos de licenciamento, mas é também ter recurso público para que essas organizações produzam conteúdo e se mantenham de uma maneira sustentável. Então, tudo isso não precisava de lei também. E acho que isso também faltou fazer. Então, isso acho que é importante numa reflexão nesse momento, que isso não tem nada a ver, isso não é uma crítica ao livro do Otávio, isso não é uma crítica à atuação do Otávio, muito pelo contrário. Mas eu acho que o livro é importante para ser usado, como a Tereza trouxe muito bem, no contexto de, passado esse tempo, como é que a gente retoma esses processos e como é que a gente aprende com os nossos erros. E eu acho que se a ideia também é a gente retomar e aprender com os erros do ponto de vista das políticas públicas, eu acho que é fundamental a gente também fazer análise do que não foi feito e como que esses processos do que não foi feito têm sido causa, né, gerado o desmonte daquilo que foi feito muito bem por essa gestão que o Otávio pôde participar. E é isso. Acho que é um livro para todo mundo ler e para a gente utilizá-lo para as brigas futuras aí que teremos. Obrigada e parabéns de novo. Obrigado, Bia. Eu vou passar a palavra para o Otávio, que tem até 3 minutos. Passar para lá tá bom. Então vamos direto para o debate. Eu usei os 2 minutos da Tereza, que a Tereza devolveu a mais. Muito bem. Então, nós temos 10 minutos. Tá? Vamos ter que encerrar às 19h30 para debate. A palavra está aberta. Se não, devolva a palavra para o Otávio. Quem? Tá bom, vamos lá. Nos identificando para registro. Boa noite a todos, a todas. Eu sou o Elton, professor aqui da Faculdade de Comunicação, doutorando na linha de Políticas. Quero saudar a mesa, parabenizar o Otávio, saudar o professor Murilo, a Bia e a Tereza. Parabéns pelas exposições. Minha pergunta é breve e tem muito a ver com a inquietação
que eu venho me deparando nesse momento em que eu estou caminhando para a finalização da minha tese de doutorado sobre o serviço de radiodifusão pública aqui no Brasil. Falamos de política pública e essa palavra mexe muito comigo, sempre público, aquele que está ligado à sociedade, para tentar ser sucinto aqui. Mas eu perguntaria ao Otávio e aos demais presentes nessa mesa, a que eles atribuem, né, para além desses empecilhos que lidar com as leis e a burocracia no Brasil apresenta, né? Por que é que a sociedade, o público, né, a quem essas políticas se destinam, ainda estão assim afastados dessa discussão? Porque nós não reconhecemos ainda o serviço de radiodifusão pública, porque o brasileiro não conhece, porque ele não levanta essa bandeira ainda. Eu acredito que será que esse enfrentamento é um passivo simbólico, né, que a gente chama, por conta de uma ideia cristalizada que o cidadão tem daquilo que é público, só do governo, partidário, ou o público está muito ainda elitizado? Enfim, é por aí a minha questão. Por que é que a sociedade ainda não se apropria e não entra nessa luta de mãos dadas com organizações como as que a Bia está à frente e que nós aqui na universidade às vezes até enfrentamos? Os alunos, muitos, não são todos, né, mas a gente às vezes atua nessa área, os alunos nem sabem também às vezes o que é a radiodifusão pública, a que ela serve, mas aí eu amplio esse exemplo para a sociedade. A gente ainda não reconhece, não tomou essa bandeira. Por quê? Obrigado, Elton. Otávio. Não, vamos responder agora e... Bom, em relação, de novo, obrigado pelas considerações anteriores. Eu vou tentar ser bem breve, não entrar muito na discussão dos pormenores jurídicos, mas só para pontuar algumas questões. A gente, Bia e eu, temos algumas divergências. Mas, por exemplo, a questão dos políticos detentores de outorga, eu costumo dizer o seguinte, que o Código Brasileiro de Telecomunicações é uma bela lei para o mundo de 1962. Né? Para aquele mundo de 1962, ele resolveu os problemas que existiam. Desde então, com as poucas alterações que aconteceram na legislação, é claro que ela não conseguiria jamais acompanhar, nesse estado, o mundo que veio na sequência. Não é absolutamente claro, não é ponto pacífico a situação de políticos detentores de outorga no país. Né? Você tem aí um arcabouço jurídico que fala que eles não podem ser administradores, não podem ser gestores, e vários deles são sócios apenas, e eles argumentam justamente isso, que eles são sócios e não são gestores. Né? Enfim, mas eu acho que essa é uma discussão que foi encaminhada para o STF a partir do momento em que entidades da sociedade civil, não lembro se tem algum partido político junto... o pessoal, é verdade. Isso, enfim, vai ser decidido mais tempo ou menos tempo pela Justiça, a interpretação vai ser dada, em definitivo. Sobre o regulamento de sanções, e aí também não descendo muito nos pormenores, temos, assim como uma lei de 62, um decreto de 63. Eu sempre achei que o decreto de 63 estava longe de ser ótimo, estava longe de resolver os problemas do mundo de 2011 a 2016, mas ele dava o amparo necessário para que a gente conseguisse se mexer no sentido de sancionar violações de direitos humanos. Isso foi feito em relação a alguns casos. O regulamento ele operacionaliza o decreto. Se a previsão está no decreto, isso é feito sem maiores problemas no âmbito de cada processo. Então, acredito que a gente tenha sancionado, sempre esbarrando na dificuldade de se fiscalizar na verdade, milhares, quase 20 mil outorgas de radiodifusão no país. Essa fiscalização não é feita dia a dia. Né? E aí, Elton, indo para o seu questionamento, digamos, mais macro, né? E aí eu falo um pouco da pesquisa que eu estou conduzindo agora no âmbito do pós-doc, que eu espero que vire livro ano que vem. Nessas rodadas pelo leste europeu, eles têm uma história de radiodifusão pública muito parecida com a nossa. Essa discussão começa mais ou menos na mesma época, com uma sociedade civil fragilizada e com pouca experiência nesse debate, fim da década de 80, saindo de um regime autoritário, tentando migrar com a estrutura que existia para um modelo mais aberto à participação, que seria a radiodifusão pública. Então, são realidades muito parecidas, com algumas coincidências, eu diria, estranhíssimas. Por exemplo, a lei marcial da Polônia é de 13 de dezembro também, assim como o nosso AI-5, só que a deles foi de 1981.
a nossa de 68, e tem várias outras coincidências nesse processo. Mas, assim, em termos de radiodifusão pública, eu ouvi histórias de emissoras que têm mais de 30% de share no mercado, emissoras públicas em cada país. Houve histórias de greves que resultaram em profissionais ocupando a estação, contrários à nomeação de um dirigente político, profissionais ocupando a estação e a população indo para as ruas no inverno, na República Tcheca, por exemplo, no inverno, e mandando alimentos e mantimentos para os profissionais que estavam ocupando as estações por tranças, tipo Rapunzel de presídio, né? Isso em 2000, no meio da neve, né? E aí a gente se pega pensando na EBC. E eu comecei a tentar sistematizar um pouco a pergunta central, que é por que a EBC não adquiriu a relevância que ela deveria ter adquirido? Ou melhor, como é que uma emissora pública se torna relevante? Eu tenho 3 hipóteses. Uma primeira é ela se torna relevante porque ela tem uma audiência alta, né? Então, as pessoas estão assistindo. Eu vou falar de televisão. O mundo de rádio eu acho um pouco diferente, né? Mas ela se torna relevante porque as pessoas estão assistindo. Isso não é o caso da TV Brasil. A audiência ainda é muito baixa. Ela se torna relevante porque os seus dirigentes fazem o discurso político de que aquela emissora é diferente, de que aquela emissora é aberta ao controle social, de que aquela emissora é autônoma em relação ao governo e autônoma em relação aos desígnios do mercado. A Tereza fez isso muito bem, a meu ver, na primeira gestão da EBC, e esse discurso, aos poucos, foi se perdendo nas gestões seguintes, né? Falar, olha, a radiodifusão pública é diferente, e ela é diferente por isso, confere a ela uma relevância que hoje a gente não sente. E terceiro, ela pode se tornar relevante pelo enraizamento dela na sociedade. Eu citei o exemplo da greve na República Tcheca, em 2000, assim como houve outros, na Bulgária, em diversos outros países, onde a população foi às ruas para defender aquela emissora porque ela era importante. Por uma questão de tradição, por uma questão de proximidade, de ações conjuntas com a sociedade civil. Quando a lei da EBC foi mudada na virada de governo, né, por medida provisória, que acabou, por exemplo, com o mandato do diretor-presidente, o que a gente viu foram pouquíssimas pessoas protestando na frente da EBC. 10, 20 pessoas protestando na frente da EBC. Né? Então, eu acredito que a questão aí está relacionada à relevância. Né? E era uma relevância que a gente vinha conseguindo manter enquanto o discurso político vinha sendo feito. Isso significa que a gente deve abrir mão da radiodifusão pública? É claro que não. Né? Isso significa que a gente deve rever o que foi feito e deve refletir sobre esses pontos e tentar alterar os rumos quando isso for possível. Tereza, Bia, gostariam de... Como foi a pessoa? A pergunta do Elton sobre a relevância, enfim. Elton. Esse aqui está funcionando, tá? Eu acho que ele perguntou de uma forma mais geral também por que as pessoas não, se não especificamente a EBC ou uma televisão pública, mas de forma geral, por que as pessoas ainda não conferem importância, né, à questão da comunicação ou da democratização das comunicações, ou como é o nosso sistema, dos seus vícios, das virtudes que seriam necessárias numa democracia, um sistema de comunicação e tal. Né? Veja só, se os jornalistas, né, se a grande maioria dos jornalistas brasileiros, que foram pessoas que também passaram por escolas de comunicação, muitos fizeram pós-graduação, muitos até estudaram no exterior. Se nem eles, profissionais de comunicação, conseguiram até agora entender que é comunicação pública, por exemplo, este conceito, você imagina a população que é submetida diariamente, né, todos os dias, ao massacre das mídias privadas, né, onde isso não é discutido, onde tudo é mistificado. Né? Você nunca verá os próprios meios chamados privados de comunicação tratando de comunicação. Eles não gostam de tratar disso. É como se eles fossem o Espírito Santo. Eles são o Espírito Santo. Baixa, né, e começa a aspergir mensagens. Né? Eles são assim. Agora, é muito impressionante, eu acho, a ignorância verdadeira ou fingida, eu não sei, dos profissionais de comunicação.
principalmente os jornalistas, porque eu posso botar os publicitários no meio e tal, mas especialmente dos jornalistas, até hoje, quando se trata da EBC, ou de comunicação pública, etc., eles chamam ela de... Bom, além de terem chamado a EBC e a TV Brasil durante os 4 anos da nossa gestão, de Lula News, TV do Lula, TV Traço, essas coisas todas, né, assim, desrespeitosas e tal, eles... até hoje, ele se refere assim, a TV do governo federal, outra hora é a TV estatal, outra hora é a TV governamental, outra hora é a TV... Eles não conseguem nem entender, eu fiquei rouca de falar sobre isso nas entrevistas que a gente tinha com coleguinhas, né? E eram pessoas com quem eu estava do outro lado, até na véspera de assumir a presidência da EBC. Isso não rola, entendeu? As pessoas não entendem e não querem entender. Eu me lembro do dia que uma grande personalidade da mídia brasileira, nos dias que eu deixei as organizações Globo para ir enfrentar o desafio da EBC, então, lá no Rio, conversando com uma alta personalidade, ele falou assim, mas isso de TV pública, será que isso dá certo? O Brasil não está inventando uma jabuticaba? Eu falei, não, nós não estamos inventando, pelo contrário, né? Aí contei aquela história toda, que não vou repetir aqui, nós é que nunca tivemos lá na Europa, assim. Aí, quando eu dei alguns exemplos, assim, de televisões públicas europeias bem-sucedidas, e que falei da BBC, a pessoa falou assim, mas a BBC é privada, entendeu? Não, a BBC é uma televisão pública, você pode não gostar do modelo dela e tal, ali, mas... e a pessoa não sabia, e é uma pessoa, assim, eu não vou citar, porque eu acho que é desonesto, né? Uma conversa privada e tal, e uma personalidade da mídia brasileira. Então, acho o seguinte, falta-nos muito chamada educação crítica para a mídia, eu não sei o nome da disciplina, que deve ser criada nos departamentos de comunicação. Não sei se existe, né? No meu tempo não existia, mas tem que ter um nome, tem que ter uma disciplina, a começar nas escolas de comunicação, onde a gente reflita e as pessoas, a gente trate criticamente essa questão do poder midiático, né? E tem que ter lá fora, quer dizer, os nossos partidos, o campo da esquerda precisa de se antenar. Isso que a Bia falou é verdade. No primeiro governo Lula, não vamos mexer com ninguém, porque... Hélio Costa, ministro das Comunicações. No primeiro, tal. Aí, depois que veio a paulada, que quiseram fazer impeachment, que tentaram evitar a reeleição do Lula a todo custo, com, assim, ao ponto do maior telejornal do país ignorar um acidente de avião com centenas de mortos para mostrar dinheiro de aloprado, vocês se lembram disso, em 2006. Aí, depois daquilo tudo, vamos fazer uma televisão pública. Vamos fazer... Mas aí tudo foi feito assim, e um dos problemas da EBC, da não relevância da EBC, especialmente da TV Brasil. A empresa é uma coisa, agora a gente falando do canal, né? Além desses pontos que eu concordo com esses 3 pontos que o Otávio elencou, mas a audiência... Antes dela tem um outro problema. Você não tem audiência sem cobertura nacional. E por que a EBC, quando eu só descobri isso depois, porque eu falava assim, mas vai ter uma rede nacional? Vai. Só que depois me explicaram que canais próprios, a EBC só ia ter 3, que eram os 3 que a União já explorava. A TVE do Rio de Janeiro, a TV Nacional da Rádio Brás em Brasília e a TVE do Maranhão. Mas e a rede? Nós vamos formá-la em associação, em parceria, com as TVs educativas dos estados, com outras TVs comunitárias e educativas e tal. E foi assim. Nós demos um jeito nisso, botando a programação na parabólica, brigando até assim, o limite com as operadoras de TV a cabo para elas botar a TV no line-up, que foi uma briga homérica com a NET e a Sky, né? E muitos aqui lembram disso. E depois começando a implantar canais, o de São Paulo, um outro ali, mas assim, isso aí, uns pingados. O Otávio deu um número no livro dele que me surpreendeu. Não sei se estão implantados aqueles canais ou só consignados para a EBC, um número alto. Mas por quê?
para não brigar com aquilo que a Bia falou, não comprar briga com o setor privado, porque o que tinha que ter sido feito é assim, ó, o canal 2 no espectro analógico do Brasil, em todas as capitais, pelo menos em cidades com mais de 200 mil habitantes, estão reservados à EBC. E, se tiver algum explorando, está expropriado, está cancelada a outorga. Vamos dar para essa pessoa em outro lugar, vai lá para o 18, sei lá, aquele lugar. Essa briga não foi comprada. Tá? E, assim, a TV Brasil não nasceu sem cobertura. Como é que você quer que mede a audiência? Essa audiência é medida em 3 praças, né? Que são essas que eu falei, ainda mais a 4ª, que é de São Paulo. Então, isso realmente decorre, tudo isso decorre do despreparo político dos nossos partidos do campo progressista para a questão da comunicação. Quer dizer, a universidade tem o seu papel, tem que fazer o seu papel no criticismo da mídia, e, na disputa política, isso só agora, só da EBC para cá, isso virou um tema assim, do discurso político, mas, olha, eu me ofereci, eu ofereci muitas vezes para ir nas bancadas da esquerda, não só no PT, vamos conversar e tal, vamos debater comunicação pública. Não, eles não querem, não. Eles nunca fizeram essa reunião. Entendeu? Então, é isso. Estamos muito atrasados na transformação da questão da comunicação, sabe, numa questão relevante do debate político e do debate acadêmico. Agora, acho que, pelo menos, avançamos nisso. Ganhou-se algum espaço para o tema, né? Os movimentos da sociedade civil, como aqui o FNDC, que a Bia representa, e outros mais, as organizações do campo público, que são as associações, das comunitárias, das educativas, etc. Então, pelo menos reservamos algum espaço, o debate, né, abriu-se para isso, mas estamos muito longe mesmo. Obrigada, gente. Falei demais dessa vez, para compensar. Beleza. Bia. Muito rápido. Não, assim, leitura crítica da mídia, Tereza, tem que começar no ensino fundamental. Se a gente esperar chegar na faculdade de comunicação, já está tarde demais. Eles já assim. estão com a cabeça... Precisa ser para a sociedade como um todo e não só para quem vai ser profissional de comunicação, de alguma forma, né? E eu concordo com os 3 pontos do Otávio também, mas eu acho que, assim, o que a gente precisa constituir, e foi só por isso que eu quis fazer esse comentário, é uma mudança de paradigma. A gente precisa entender a comunicação como um direito. A gente não pode entender a comunicação como um serviço. Ela precisa ser entendida como um direito, assim como a população tem direito à saúde, assim como a população tem direito à educação, assim como a população tem direito à moradia, a população tem direito à comunicação. E esse direito não é só a liberdade de expressão, da gente vir aqui e dizer o que a gente pensa, e debater e divergir. É um direito de ter acesso a uma informação de qualidade, é um direito de se sentir representado nos espaços dos grandes meios de comunicação, é um direito de ter acesso a esses meios, né? Num cenário de convergência. A gente fez um debate sobre radiodifusão aqui, mas poderíamos fazer um debate amplo discutindo convergência tecnológica e acesso à internet. 45% da nossa população não é usuário de internet, né? Então, assim, a gente não trata, o Estado brasileiro não trata, e isso não é uma deficiência deste governo, historicamente o Estado brasileiro nunca tratou a comunicação como um direito, né? Sempre tratou, na melhor das hipóteses, como um serviço público que tinha regras e tinha que ser regulado minimamente, que tinha que ser prestado. Mas nunca a discussão das políticas públicas no campo da comunicação, que sempre... E se a gente sai do âmbito federal, as políticas públicas de comunicação se resumem à assessoria de imprensa e distribuição de verba publicitária dos governos estaduais e municipais. As pessoas não conseguem nem pensar em políticas locais e estaduais de comunicação. Nunca as políticas que foram desenvolvidas tiveram como arcabouço a perspectiva do direito. E isso faz com que a população não seja informada sobre isso. Não é só que a mídia não debate a própria mídia, a população não sabe que ela tem direito a isso, né? E aí acha, inclusive, que está recebendo um super favor porque não paga televisão, né? Entre aspas, né? É essa a ideia que as pessoas têm do serviço de radiodifusão no país. Então, acho que a gente precisa fazer um debate mais profundo ainda, que é uma discussão de mudança de paradigma que a gente precisa. Agora, isso não vai acontecer se, numa ponta, a gente não tiver uma sociedade civil organizada que reivindique, que cobre isso dos nossos governantes,
governantes, e isso não vai acontecer se a gente não eleger parlamentares, governos, né, que entendam a centralidade dessa questão. Eu acabei de chegar da Argentina, cheguei ontem de Buenos Aires. O governo Macri está desmontando a lei de meios na Argentina. Mas a relação que a sociedade tem com o setor audiovisual, com a radiodifusão, com as rádios comunitárias, com o direito delas, mudou porque a Cristina Kirchner abraçou essa causa e falou assim, nós vamos brigar e vamos mudar esse cenário. E a gente, infelizmente, não conseguiu fazer isso aqui. Então, eu acho que, enquanto a gente não fizer, enquanto essa confluência de fatores aí não se der, a gente não vai conseguir avançar. Mas, para terminar, acho que o livro do Otávio, de fato, registra aí um período que foi importante para a gente entender de onde partir, se a gente conseguir avançar daqui para frente em relação a isso. Obrigada. O relógio implacável nos diz que é hora de encerrar, infelizmente, porque teríamos muito mais a discutir, a debater sobre essa questão. Então, eu encerro reiterando os agradecimentos em nome da Faculdade de Comunicação, da FAC Livros, do curso de Comunicação Internacional, ao Otávio. Né? Estamos muito felizes de ter editado e publicado o livro dele aqui. Agradeço as presenças da Tereza, da Bia, e passo a palavra para a Vanessa para anunciar já o próximo evento. Muito obrigado a todas e todos.